teve algumas perguntas sobre qual tipo de mediunidade, né? Qual tipo de mediunidade eu tenho? Gostaria de saber minha mediunidade. Por enquanto, se aprofundem no curso, na disciplina do curso, etc, etc, que mais na frente essa sensibilidade normal vai abrir e você vai saber, tá? Mas se mesmo lá na frente um pouquinho você não souber, eu ajudo e respondo. Mas tente, né, neste momento por si só, dar uma aprofundada maior, né? Tá mais recolhido ali em você mesmo, enquanto você tá fazendo o curso, ouvindo as aulas, né? Estudando, para que essa sensibilidade aumente e você consiga captar qual é a sua mediunidade, tá bom? Mas de qualquer forma, se não conseguir, lá na frente a gente vê, tá? Trabalhei em mesa mediúnica há 14 anos atrás. Ainda sou útil pela espiritualidade? Claro que sim, meu anjo, pelo amor de Deus. Claro que a gente sempre é útil, né, para a espiritualidade. A gente sempre pode ajudar de alguma forma, colaborar de alguma forma. Então, sempre, sempre, sempre. Médium que não segue uma alimentação correta recebe espíritos benevolentes? Quem cometeu suicídio menos de 1 ano já pode ter reencarnado? Então, são 2 perguntas, né? A primeira, dificulta, né? Se você não se alimenta bem, é uma das coisas que eu tenho batido muito na tecla nesse curso, é que se você não se alimenta bem, né, você é uma antena captadora de energia. Se você não cuida do teu corpo, né, que é o receptor dessas energias, então você vai dificultar a recepção do sinal, né? Não quer dizer que os mentores não vão estar perto, mas você vai acabar dificultando um pouquinho esse processo. Então é importante cuidar do corpo, se alimentar bem, se hidratar, descansar, exercício físico, para que você, que é essa antena captadora de energia, possa conseguir receber esse sinal mais facilmente, tá? Quem cometeu suicídio em menos de 1 ano já pode ter reencarnado? Muito raramente, tá? Mas pode acontecer sim, tá? Mas é muito raro. Em que momento da concepção o espírito acopla no físico? A partir do 3º mês, tá? Antes do 3º mês o biológico ali que está se desenvolvendo, porém, né, o espírito já se encontra em preparação em um processo que a gente chama de sono cultural. Ele entra é como se fosse um coma espiritual, né? Ele vai dormir, tem uma câmara, ele entra nessa câmara, ele vai dormir ali até o momento chave, né, que é autorizado pelo Mestre Jesus. É o Mestre Jesus que assina, digamos assim, a autorização para o espírito acoplar. E aí o Jesus autoriza, vem os médicos de cura e faz a soldagem, vamos dizer assim, do espírito com o corpo, né, a partir do 3º mês de gestação, tá? O aborto está no plano de alma do espírito? Depende do espírito, né? Que às vezes pode estar no plano de alma de alguma forma, né, da pessoa que vai receber a criança, como do próprio espírito que vai encarnar como criança. Mas enfim, tem algum processo ali entre os dois, tá? Sempre tem algum processo ali entre os dois de alguma forma. Mesmo quando é um aborto provocado como um aborto espontâneo. Tem alguma conexão ali entre os dois, né? Às vezes tá no plano de alma de um e digamos assim que não tá do outro, mas às vezes pode estar nos dois, às vezes não. Então é um assunto muito complexo e não dá para falar assim generalizando, né? Porque cada caso é um caso, né? Tem uma pessoa aqui que sofreu um aborto espontâneo, é um caso. Tem uma pessoa que provocou um aborto de propósito, é outro caso. Então a gente tem que analisar a situação daqueles espíritos ali. Eu nunca gosto de entrar nesse assunto generalizando, né? Porque cada caso é um caso, tá? Cada alma é cada alma, cada processo kármico é cada processo kármico. Tem que se avaliar aquele processo ali para entender por que aquele espírito ali, aquela pessoa teve um aborto espontâneo, por que ela quis abortar aquela criança por algum motivo, ou por que aquele espírito ali não se sustentou naquele corpo e houve o aborto espontâneo. Então é um assunto muito vasto, né? Não dá para generalizar. Cada caso é literalmente um caso, tá? Em um momento de vida,
Ouvi a voz de um homem que alertava sobre uma situação. Depois nunca mais ouvi. O que não aconteceu para ouvir mais? Isso é uma situação específica, tá? Nem sempre quando a gente ouve uma voz assim do plano espiritual, significa que é necessariamente do plano espiritual ou que é necessariamente pra gente. Às vezes é um cruzamento de realidades paralelas, é um cruzamento de linhas de tempo. Vide, tá, no e-book sobre o entrelaçamento, né? Que é um texto que eu trouxe sobre o entrelaçamento das realidades, tá? Dê uma olhada lá no e-book que tem. Eu tô falando um pouco sobre esse entrelaçamento quântico lá, tá? Então, às vezes você ouve uma voz, um espírito, ou mesmo vê um espírito, alguma coisa assim, e você acha que é um espírito, mas não é. Às vezes é de outra realidade paralela e você acessou aquela realidade paralela ali por algum motivo, e também depende de pessoa para pessoa a explicação do motivo, né? Às vezes não é um espírito. Nesse teu caso, não era, tá, um espírito, era um acesso rápido a uma realidade paralela. A mensagem 59 do módulo 1 é de quem? É uma canalização da Pamela Cribb, tá? É uma médium holandesa, muito, muito, muito séria, muito querida. Eu publico muita mensagem de Yeshua dela, né? Lá no canal do Sementes, no blog também. É uma mensagem da Mãe Terra, se eu não me engano, ou de Gaia, eu não lembro direito. Deixa eu dar uma olhada aqui para ter certeza. Eu acho que é de Gaia. Mãe Terra, é uma mensagem da Mãe Terra, sua missão na Terra, através de Pamela Cribb. Aí eu narrei essa mensagem para vocês. Vamos para a próxima pergunta. Já podemos mudar nosso corpo nesta encarnação e viver muitos anos? Sonhei com o mestre ascensionado. Algumas perguntas. Foi sonho ou realmente aconteceu? Seu sonho com o mestre ascensionado foi real, tá? Sobre mudar do corpo nessa encarnação e ver muitos anos. Ainda não, tá? A gente está nesse processo de calibração do corpo. Isso vai levar um tempinho ainda, tá? Quando cometemos aborto, mas nos arrependemos, logo depois engravida-se novamente, se perde... não entendi bem a pergunta, vou tentar de novo. Quando cometemos aborto, mas nos arrependemos, logo depois engravida-se e novamente se perde de forma espontânea. Tem conexão? Muitas vezes isso é por conta de um trauma que foi causado no aparelho reprodutor, tá? Então, você teve um aborto ali, às vezes ou cometeu espontaneamente, né? Ou seja, cometeu por livre e espontânea vontade, ou foi espontâneo, aconteceu contra a sua vontade o aborto. De qualquer forma, ambos, né, acabam por, às vezes, danificar, digamos assim, o teu aparelho reprodutor e precisa de um tempo para se recuperar, né? Às vezes nem se recupera, mas também é de caso para caso, tá? Muitas vezes está relacionado a isso, né? A esse trauma ali que foi sofrido por conta do aborto. Os mentores estão pedindo para falar que às vezes um aborto espontâneo, isso também não pode ser generalizado, tá, gente? Às vezes um aborto espontâneo acontece já por uma questão kármica de uma outra existência, tá? Que a pessoa já encarnou com aquela falha naquela região ali, aquela falha energética naquela região reprodutora, e aí não se sustenta a gestação na vida atual. Isso acontece às vezes. Mais uma vez, não entendam isso como uma regra geral, tá? Isso é de caso para caso, não dá para generalizar. Se vocês têm uma questão dessa aqui específica, tá? Queira marcar uma consulta comigo para eu avaliar o seu caso em específico, vou deixar o contato da Taninha, minha assessora aqui, para o agendamento, tá? Para a gente conversar pessoalmente, de maneira privada, sobre esse assunto em particular, ou qualquer outro assunto em particular, tá? Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Gostaria que falasse sobre a mediunidade onde ocasiona apenas efeitos de luzes e não se vê espírito. Meu anjo, também é considerado mediunidade de evidência, né?
porque você está vendo ali a manifestação da energia. Então é uma mediunidade de evidência também. E não deixa de ser um espírito, porque essas luzes, na maioria das vezes, são espíritos sem a forma humanoide tradicional que a gente espera ver, né? Então considera-se também uma mediunidade de evidência, né? Uma sensibilidade energética muito grande, né? Para ver as energias. Gostaria de saber sobre a energia do sono nos estudos e trabalhos espirituais. Eu não entendi bem a pergunta. Eu acredito que seja por que se tem sono. Desculpa o barulho, gente, do avião passando. Vou deixar passar aqui. Gostaria de saber sobre a energia do sono nos estudos e trabalhos espirituais. Eu entendi a pergunta, é como se você quisesse saber por que se sente sono, é isso? Quando você está estudando e fazendo trabalho espiritual, é isso? Se foi isso, muitas pessoas, né, quando estão fazendo algum trabalho espiritual, estudando espiritualmente, etc., elas têm um desprendimento muito grande da energia delas, né? E ou, às vezes, os mentores puxam ela para o outro plano, né? Para que ela entenda aquilo que ela está estudando ali de uma forma mais ampla. Então, ela se desacopla do corpo, literalmente, né? Dorme, recebe toda a informação mais completa do outro lado, depois volta para um entendimento melhor daquela explicação, daquele estudo, daquele trabalho. Geralmente, isso acontece, tá? Ou também, né, a pessoa pode ter uma sensibilidade biológica muito grande, um déficit de vitaminas, né, uma questão ali biológica para ser tratada, aí ela entra em contato com energias espirituais muito fortes, que acaba, como ela não está, digamos assim, preparada biologicamente para receber aquelas faixas muito fortes, ela acaba tendo uma necessidade de dormir para facilitar a manipulação daquela energia. É mais ou menos o que acontece quando a gente almoça, né? A gente almoça ali e dá aquele soninho, geralmente pós-almoço, porque toda a nossa energia ela é direcionada para o estômago, né? Ali para os intestinos, para a parte da digestão. Então a gente, né, dá aquele soninho para descansar, para que o corpo possa fazer isso mais rapidamente, né? Porque também toda a energia do corpo foi direcionada para uma região só, então dá aquele abatimentozinho depois do almoço. Então, isso também é um caso que, para se avaliar, não dá para generalizar, né? Cada caso é um caso, tem que ver um por um. Queria entender por que eu durmo nas lives. E quando eu ouço sua voz, né, Vinha, fazendo a oração, mesmo no curso eu durmo com muita facilidade, naturalmente, acordo renovada. É exatamente pela mesma coisa que eu acabei de explicar sobre o sono. Pode ser uma coisa, pode ser outra, né? Pode ser um puxado para outra realidade, pode ser uma questão biológica, né? Mas no seu caso em específico, nessa pergunta, é uma questão energética que você é levada para o outro lado para facilitar a manipulação da energia e a captação das frequências. Existe possibilidade de desenvolver mediunidade de incorporação em casas ou sem ter que ir para algum centro de Umbanda? Eu falei isso e acho que em uma das aulas online, né, das lives que eu fiz sobre o curso. Existe, mas é sempre bom, recomendado você ter ali um instrutor, né, responsável, sério com você, né, a menos que você se sinta realmente muito seguro para isso, né? Não à toa existe, né, os centros de Umbanda, o kardecismo, existe o Vale do Amanhecer também, que é uma instituição séria também, e outras muito sérias, onde pode te ajudar a desenvolver a tua mediunidade, né? Poder em casa, pode, mas não recomendo muito, tá? Sempre é bom ter o aparato de uma egrégora para dar um suporte para você. Inclusive porque quando você está começando, você já está naturalmente um pouco inseguro, né? Então, ter um apoio ali de pessoas mais experientes vai ser importante. Minha multidimensionalidade não abre, mas tenho muita empatia e tenho chorado muito nos últimos dias. O que acontece? Não abre, mas vai abrir, tá? Não seja tão exigente, né, com o processo. Calma, tá? Calma. Tudo tem um tempo.
né? Não queira acelerar as coisas. Vai trabalhando, vai estudando, vai se dedicando e confia, tá? Que no momento certo vai expandir, vai abrir, tá? Então só deixa fluir com amorosidade. Não tenta apressar, que aí você acaba realmente bloqueando, tá? Tá chorando nos últimos tempos, isso tem acontecido com muita gente, porque durante muitas eras a gente ficou segurando ali é muita emoção contida, né? E esses tempos agora nossos são tempos para liberar essas energias, né? Liberar essas emoções. Então, deixa sair. Às vezes estou em um local e de repente parece que estou em outro. Ocorre muitas vezes como se uma janela abrisse. O que é? Muitas vezes, né? Isso é chamado de médium. Ai meu Deus, deixa eu lembrar aqui. Eu falei sobre isso aqui pessoalmente estava conversando com o Matias e com o Igor. Eu falei ontem sobre isso. Eu até escrevi aqui porque depois eu vou falar mais sobre isso. Deixa eu ver aqui onde eu escrevi. Esqueci a palavrinha. Médium projetor vivo, tá? Ou médium volante. Eu vou dar só uma pincelada sobre isso, tá? Você ou, né, médium de umbiguidade. Você consegue estar em mais de um local ao mesmo tempo, tá? Isso tende a acontecer com alguns médiums, né? Tá? Isso não é também algo que a gente possa generalizar, porque esse é um tipo de mediunidade mais, como é que eu posso dizer, mais escassa, né? Mas no seu caso em específico, né, de estar em um local e de repente parece que está em outro, tem a ver muito com a facilidade do teu espírito, né, em se deslocar entre dimensões, entre realidades, tá? E vai acontecer mais disso porque a gente está entrando num processo, né, de ampliação da nossa capacidade multidimensional. Então, aproveita. Por que desmaio nas suas lives e tenho recebido grande energia durante elas e quando estou fazendo o curso? Basicamente o que eu falei ainda há pouco também sobre sair do corpo, né? Quando estou fazendo uma live, quando estou puxando força, por conta da necessidade às vezes que o corpo tem de relaxar um pouco para que a nova energia possa entrar com mais facilidade, e os mentores puxam para o outro lado para que também o entendimento maior aconteça do outro lado, né? É normal isso acontecer com muita gente, tá? Sobre o sonambulismo, tem relação com mediunidade? Sim, o sonambulismo tem relação com mediunidade, tá? Quando o espírito sai do corpo, né? Vamos dizer assim, quando ele vai dormir ali e sai do corpo, ele se mantém conectado, né, ao corpo biológico dele ali, né? Então, o que acontece é mais ou menos no fenômeno do sonambulismo, da mediunidade de sonambulismo, ele meio que está ativo, né, no outro plano ali, e o corpo dele está como se fosse um rádio, né, transmitindo tudo que está acontecendo do outro lado ali, e o corpo ali, né, sendo manipulado, vamos dizer assim, pela própria energia do próprio espírito que é você do outro lado. Por isso que quando você está como sonâmbulo, as pessoas que veem um sonâmbulo, elas relatam, né, que a pessoa sonâmbula ali, ela está vendo coisas que a maioria das pessoas não estão, porque realmente ela está no outro plano, né, ela está no plano espiritual, ela está vendo tudo, e o corpo dela está ali meio que ativo, né, ele não desativou, vamos dizer assim, né? Ele continua ativo ali. É para ser considerado mediunidade, tá? Com certeza. O sonâmbulo, ele age, tá, pela influência do próprio espírito dele, tá? Que naquele momento que ele está fora do corpo, né, ele vai ouvir, vai perceber, vai sentir, vai ver o que está acontecendo do outro lado, e ele acaba transmitindo para o corpo dele isso como se o corpo dele fosse um rádio. Por isso que às vezes parece, ele está falando coisa com coisa. Não é coisa com coisa, né? Ele está
falando muita coisa que aconteceu ali, que está acontecendo no plano espiritual ali, e o corpo dele servindo como rádio. Às vezes, também, tá? Às vezes, o corpo entra em modo sonambólico, vamos dizer assim, né? E o espírito ele não está transmitindo ali do plano espiritual tudo que ele está vendo. Às vezes, é só um fator mental mesmo, tá? É só o cérebro ali replicando memórias, tá? Do que ocorreu ali no dia, tá? Ou liberando emoções, tá? Do que ocorreu ali durante o dia, ou liberando traumas, dores, e replicando e falando coisas que ninguém sabe o que é, e depois você vai perguntar para a pessoa também, a pessoa não sabe, e às vezes nem está relacionado a estar retransmitindo alguma coisa do plano espiritual que aquele espírito está vendo, mas liberando traumas e emoções, às vezes dessa vida, às vezes de outras. Então pode ter esses dois lados também. E aí o que acontece? O espírito sai do corpo, nesse segundo caso, o espírito sai do corpo, né? Vai acessar as dimensões mais sutis, ainda permanece, né, ligado ali pelo fio de prata ao corpo físico, porém o cérebro ele entra em uma grande atividade, né? O inconsciente dele meio que assume, né, o corpo, a fala, né, a comunicação, e começa a botar para fora questões, traumas, memórias, tudo que tá ali guardado, como uma forma de, né, expurgar aquilo. Então isso pode acontecer também, e não deixa de ser mediunidade também essa segunda parte, porque isso pode acontecer com grande influência do teu espírito consciente também, né? O teu espírito pode sair, pode estar aí resolvendo outras coisas em outros planos ali, e, né, teu eu superior dá um comando para que o teu cérebro, né, para que o teu inconsciente ali, para que as tuas memórias celulares ali, tua memória física, comece a liberar aqueles traumas através desse fenômeno sonambólico, né, de sonâmbulo. E parece que você é um robô ali, né, falando coisa, gesticulando, tá, mas na verdade ou é a liberação desses traumas, dessas dores, dessas memórias antigas, ou é o teu próprio espírito usando o teu corpo como um rádio, transmitindo informações de um outro lado. Então pode ser essas duas coisas. É para ser considerado também mediunidade, um movimento de mediunidade, porque geralmente isso acontece quando a gente está em ampla expansão da nossa mediunidade, da nossa sensibilidade espiritual, ou costuma acontecer muito nos primeiros 3 setênios, né? De 1 a 7 anos, de 7 a 14, 14 a 21, que são fases muito importantes no que diz respeito à expansão da nossa mediunidade, ativação dos chakras, né? Abertura dos nossos canais mediúnicos e momentos chaves para liberações de traumas de outras existências ou dessa existência. Tá? Não sei se eu consegui explicar bem, mas esse tema do sonambulismo também é bem complexo. Sonhar que está voando tem relação com mediunidade? Tem, tá? Muitas vezes está relacionado com mediunidade, diz respeito à própria liberdade da alma, né? É um convite também, às vezes, para que você viva a vida com essa liberdade e leveza. Sou reikiana e há pouco despertei, tenho recebido sonhos e mensagens de índios sobre algo para fazer. Isso é minha missão aqui, parte da sua missão. Abre o teu coração para ouvir o que eles estão falando e vambora, menina. Sinto mãos se acoplando às minhas quando estou fazendo reiki. Qual o significado? O próprio símbolo já diz, né? As mãos se acoplando na sua, seus mentores, seus amparadores, seus apoiadores, praticamente incorporando em você para transmitir junto com você aquela energia. O que fazer quando se vê reflexo de luz e sentir a presença de alguém quando acorda e vai dormir? Reflete nos meus 2 filhos. Tem uma aula no curso que eu estou explicando como agir em várias formas com vários tipos de espíritos e presenças, tá? Talvez você não tenha chegado nela ainda. As lembranças ficarão mais claras no decorrer do curso? Tenho sonhado com o curso e está estudando em algum lugar. Sem dúvida, como eu falei, né, também na apresentação do curso, esse curso está acontecendo não apenas no plano físico, a gente está estudando também no plano espiritual, tá? A dificuldade de identificar como minha mediunidade se manifesta
O que posso fazer para ter clareza? Como eu falei no início, é importante vocês não se apegarem nesse momento à dificuldade de alguma coisa. Continuem fazendo o curso. E mais importante, Neva, terminei todos os módulos. Queria refazer. Espera 21 dias ali e pode reouvir e fazer tudo de novo, tá? Sempre a energia vai ser mais forte, tá? Não é porque está gravado as aulas que não tem. Tem uma codificação especial ali. Então você pode fazer de novo e sempre que você fizer, você vai estar potencializando o teu campo de energia, aumentando mais a tua sensibilidade, tá? E trazendo mais clareza para você, tá? Ajudando você a identificar como a sua mediunidade se manifesta. Mas eu tenho aula também específica sobre isso. Se eu não me engano, no conteúdo bônus, tá? Sobre o módulo 3, devo fazer todos os dias as orações ou como é recomendado? Você pode fazer todos os dias se você sentir, seria ótimo, tá? Mas se não sentir, tudo bem. Não precisa fazer obrigatoriamente todo dia, tá? Mas se puder fazer, mal não vai fazer. Qual o significado de sentir o corpo pesado ou partes do corpo maiores ou mais pesadas? Muitas vezes isso está relacionado à manipulação de energia, tá? Falando-se espiritualmente, né? Quando a gente fala biologicamente, isso pode ser alguma questão de falta de vitaminas, né? De má hidratação, né? Falta de descanso, má alimentação, né? Mas espiritualmente falando, está muito relacionado às vezes à manipulação de energias, tá? Daí a necessidade também de um contato com a natureza para aterrar, né? Para liberar essas energias também. Como identificar os elítrios no campo e saber que realmente é? No decorrer do curso, vocês também vão aprender sobre isso, porque depende muito, aí a gente volta lá para a parte alimentar de novo. Depende muito de como você está se alimentando, você está se cuidando, ou seja, para a tua antena ficar mais, né, fluídica ali, para que ela consiga captar, entender melhor e decodificar melhor os códigos espirituais que estão descendo, para que você consiga perceber certas coisas. Por isso que eu bato na tecla sobre alimentação. Está certo ouvir os vídeos antes de fazer as aulas? Não. O ideal é seguir a sequência exata dos módulos, módulo por módulo. Chico e Kardec são o mesmo espírito? Outros médiuns dizem que não. Sim, Chico e Kardec são o mesmo espírito. Sentindo muito sono já no primeiro módulo. É normal? Para algumas pessoas é normal. Não se preocupa. Manipulação da energia, como eu falei, é uma forma que seu corpo, né, ou seus mentores usam para que você consiga manipular e decodificar melhor as frequências, tá? Devemos ver as aulas bônus assim que menciona no curso ou pode ser depois? As aulas bônus, tudo precisa ser seguido à risca. Primeiro o primeiro módulo, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto. Nada de pular um ou outro, porque você vai fugir do protocolo espiritual, né? E da linha que eu codifiquei. Então, se você vai pula direto para o sexto módulo, que é a prática, não vai funcionar, tá? A energia não vai funcionar porque eu codifiquei espiritualmente certinho. Se você pula uma aula, não vai funcionar, tá? Não adianta tentar dar esse jeitinho que não vai dar. Espiritualmente não vai dar. Tem que ser certinho para que a energia possa fluir direitinho. Entende? A codificação que eu fiz é essa, do 1 ao 6, a sequência exata, para que, digamos assim, o motor possa girar. Sabe, eu costumo usar a metáfora assim, você tem uma chave, né? O segredo de uma chave para abrir a porta tem aqueles, né? Cada tem aqueles espacinhos ali, bonitinho. É o segredo da chave. Você vira, bota na fechadura e abre. Se você fizer um cortinho a mais ou a menos ali, a chave não vira, ou seja, você não abre a porta. É mais ou menos a mesma coisa que com o curso. Se você tentar ou pular uma coisa, não vai abrir o canal
que eu codifiquei para que seja aberto somente nessa sequência. Tá bom? Essas são as respostas, tá? Para a primeira turma do curso de mediunidade. Em breve, as respostas das demais turmas. Como eu falei, consultas individuais para questões muito particulares que eu não posso também falar assim em público. Só chamar aqui no WhatsApp da descrição, tá bom? Quem tá ouvindo esse áudio no YouTube, o Instagram e não sabe qual é o curso, vou deixar o link também aqui na descrição, tá bom? Um beijo, alunos queridos!